Em 1988, Donald Trump ainda era um chefe do setor imobiliário. Em uma entrevista ao The Guardian, ele disse que queria ser presidente um dia e resumiu sua posição sobre o Irã em uma única frase: se eles disparassem um único tiro contra um dos nossos homens ou navios, eu faria uma grande cena na ilha de Karg. Eu entraria e a tomaria. 38 anos depois, ele se tornou presidente e acertou as contas com a ilha de Karg. No dia 13 de março, a Força Aérea dos Estados Unidos atacou mais de 90 alvos militares na ilha. Sistemas de defesa aérea, uma base naval, instalações aeroportuárias, bunkers de mísseis e áreas de armazenamento de minas. E como você sabe, atacamos a ilha de Karg e derrubamos, literalmente destruímos tudo na ilha. E agora, no dia 18 de março, um relatório da Reuters, citando fontes do Pentágono, revelou um desenvolvimento que poderia alterar o curso da guerra. A administração Trump está considerando enviar milhares de tropas adicionais para a região. Entre as opções estão o envio de forças ao longo da costa do Irã e o lançamento de uma operação terrestre na ilha de Karg, uma ilha estratégica pela qual passam 90% das exportações de petróleo do Irã. E neste momento, forças capazes de realizar exatamente esta operação estão a caminho do Pacífico para o Oriente Médio. A 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, 2.500 soldados, 3 navios de assalto anfíbio, incluindo o USS Tripoli. Esta unidade é especificamente projetada para desembarques anfíbios, apreensão de áreas costeiras e segurança de infraestrutura crítica. Um especialista em inteligência militar dos Estados Unidos coloca de forma clara: apenas a MEU pode conduzir este tipo de operação anfíbia. Nenhum outro elemento do Exército ou da Marinha possui essa capacidade. Primeiro, vamos ver como os eventos se desenrolaram. Trump anunciou que havia destruído completamente todos os alvos militares em Karg, mas não tocou nas instalações de petróleo e acrescentou: por cortesia, escolhi não destruir a infraestrutura de petróleo. Mas se o Irã continuar a bloquear a passagem pelo Estreito de Hormuz, reconsiderarei imediatamente esta decisão. Esta palavra cortesia é significativa porque agora a Reuters revelou um cenário muito mais ousado com base em fontes do Pentágono. Os Estados Unidos estão ativamente considerando a opção de enviar forças terrestres para a ilha de Karg, não para destruí-la, mas para tomá-la, e isso é uma ação que poderia mudar completamente o curso da guerra. E como mencionamos anteriormente, a 31ª Unidade de Reconhecimento dos Fuzileiros Navais está atualmente a caminho do Pacífico para o Oriente Médio com 3 navios de assalto anfíbios capazes de realizar exatamente esta operação. Relatos de que 5.000 marinheiros e fuzileiros navais dos Estados Unidos foram enviados para o Golfo Pérsico estão alimentando especulações sobre uma tomada da ilha, e a licença da 82ª Divisão Aerotransportada foi cancelada. Esta unidade é uma força de resposta rápida capaz de estar no ar dentro de 18 horas. O cancelamento da licença é um sinal concreto de que algo está sendo preparado. Vamos delinear o cenário. A ilha já está militarmente desprotegida. O bombardeio de 13 de março destruiu a pista de pouso, a base naval, as defesas aéreas e os depósitos de minas. Os preparativos necessários antes de um assalto anfíbio estão em grande parte completos. Os MV-22B Ospreys da Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais, lançados do USS Tripoli, podem deixar a infantaria na ilha a mais de 800 milhas náuticas de distância. Não há necessidade de os navios sequer se aproximarem da ilha. Os F-35Bs fornecem apoio aéreo aproximado. Equipamentos pesados, giradores, sistemas de defesa, equipamentos de comunicação são trazidos para a costa por meio de hovercrafts e embarcações de desembarque. O pequeno tamanho da ilha, 5 milhas, torna-a uma área gerenciável para um batalhão de 1.000. A ilha poderia ser assegurada em poucas horas. Na Operação Praying Mantis de 1988, os Estados Unidos tomaram as plataformas de petróleo do Irã no Golfo Pérsico, alvos muito menores, mas a lógica é a mesma: controlar fisicamente a estrutura isolada no mar. Karg é muito maior e mais estratégica, mas suas defesas também são muito mais fracas porque os EUA já a atacaram. Mas os riscos são sérios. A ilha está a 25 quilômetros do continente. Os mísseis balísticos e drones do Irã podem cobrir essa distância em minutos. Tomar a ilha pode ser fácil. Mantê-la será difícil. O Irã poderia submeter a ilha a um bombardeio constante de mísseis e drones. E se o Irã decidir destruir suas próprias instalações de petróleo, uma espécie de estratégia de terra arrasada, o propósito econômico da captura desapareceria. O analista iraniano Hanjani resumiu esse risco para a CNBC. Uma ocupação de Karg levaria o Irã a abrir seu próprio fogo retaliatório na ilha. A ilha está muito perto do continente iraniano e é um alvo muito mais fácil do que as bases americanas. E é uma faca de 2 gumes para o mercado global de petróleo. Controlar a ilha corta a receita do Irã,
mas também remove 1,5 milhão de barris de petróleo iraniano do mercado diariamente. O petróleo já está acima de $100. A retirada de Karg poderia levar os preços para $150, talvez $200. Esta é uma razão pela qual Trump disse: "Eu não toquei nisso por cortesia." Você não quer derrubar os mercados, mas também quer mantê-lo na mesa como uma ferramenta de alavancagem. O cenário de Karg não é uma questão isolada. Ele se encaixa em uma equação estratégica maior. Os Estados Unidos estão atualmente desenvolvendo uma abordagem de 3 frentes para abrir o Estreito de Hormuz. Primeiro ponto: erodir as capacidades de ataque costeiro do Irã a partir do ar, túneis de mísseis, locais de lançamento de drones, bases de barcos rápidos. Como analisamos anteriormente, a Operação GBU-72 destruiu túneis costeiros e eliminou depósitos de minas em Karg. Segundo ponto: operações de desminagem e escolta no mar, uma área onde também analisamos que os Estados Unidos enfrentam problemas significativos de capacidade. Terceiro ponto: controle físico, assegurando o estreito permanentemente ao capturar Karg e provavelmente pontos críticos ao longo da costa iraniana. Um relatório da Reuters indica que o terceiro ponto não é mais meramente teórico. A opção de desdobrar forças ao longo da costa iraniana também está sendo discutida para tomar fisicamente o controle de baterias de mísseis e bases de drones voltadas para o Estreito de Hormuz. Ataques aéreos não podem eliminar completamente essas ameaças móveis dispersas. Você as ataca e elas se realocam. O controle físico pode ser a única solução duradoura, e a posição de Trump sobre o Estreito de Hormuz está se endurecendo. Ele exigiu que a OTAN e a China participassem na segurança do estreito. Ninguém respondeu. No Truth Social, eu me pergunto: e se acabássemos com o resto do Irã e deixássemos a responsabilidade para os países que usam o estreito, que nós não usamos? Isso sinaliza que os ou abrirão o estreito sozinhos ou terminarão a guerra e dirão: "É problema de vocês." Ambos os cenários se concentram em Karg, porque quem controla Karg controla a torneira de petróleo do Irã e possui a moeda de troca mais forte na mesa de negociações. A ameaça do Irã é clara. Se as instalações de petróleo em Karg forem focadas, ou se houver uma tentativa de tomar a ilha, as forças armadas iranianas declararam que destruirão imediatamente e reduzirão a cinzas a infraestrutura de petróleo e energia dos países que trabalham com os Estados Unidos. Lista de alvos: portos dos Emirados Árabes Unidos, refinarias da Arábia Saudita e instalações de GNL do Catar. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, afirmou que os Estados Unidos lançaram um ataque a Karg a partir de bases próximas a Ras Al Khaimah e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos negaram isso, mas o Irã entregou sua mensagem: "Retalharemos de onde quer que o ataque tenha vindo." Isso aumenta dramaticamente o risco de a guerra se espalhar para os países do Golfo. Os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Catar estão todos ao alcance do Irã e já estão sob ataque. E o Irã tem uma carta de terra arrasada. Se perceberem que Karg está perdido, podem destruir suas próprias instalações de petróleo seguindo a lógica de: se não podemos usá-las, ninguém mais pode. Nesse cenário, os Estados Unidos teriam tomado uma ilha vazia. Reconstruir as instalações levaria anos, e o mercado global de petróleo já está em crise. Um colapso completo de Karg poderia levar os preços a exceder $200, uma recessão global e um desastre na cadeia de suprimentos. A ilha de Karg é uma pequena ilha de coral, com 8 quilômetros de comprimento, a 40 quilômetros da costa iraniana, na parte norte do Golfo Pérsico. Mas este pequeno pedaço de terra é o coração da economia do Irã. 90% das exportações de petróleo do Irã passam por esta ilha. Sua capacidade de carregamento diário é de 7 milhões de barris. Está conectada por oleodutos aos maiores campos de petróleo do Irã. A empresa de petróleo Falat Iranian produz 500 mil barris por dia. As instalações petroquímicas de Karg estão localizadas na ilha. Em 2025, o Irã gerou $53 bilhões em receita líquida de exportação de petróleo, 11% do seu PIB, e quase toda essa receita passou por Karg. Pesquisador do Royal United Services Institute, Katonas. Karg é a espinha dorsal física do comércio de petróleo do Irã e a principal porta de entrada para suas receitas. E esta ilha é também um ponto-chave para o Irã contornar as sanções dos Estados Unidos. Uma grande parte do petróleo do Irã destinado à China é carregada em Karg. O petróleo iraniano representou 11,6% das importações marítimas da China em 2026. As sanções dos Estados Unidos têm o objetivo de bloquear as vendas de petróleo do Irã, mas Karg fisicamente contorna essa barreira. Controlar a ilha significa impor fisicamente as sanções.
A análise do JP Morgan destaca a gravidade da situação. Se Karg for desativada, metade da produção diária de 3.300.000 barris do Irã estaria em risco. O armazenamento de 20 dias evaporaria desde o primeiro dia. Pontos de exportação alternativos são insuficientes. Em resumo, quem controla a Karg controla a fonte de receita do Irã. A lista de alvos atingidos no ataque de 13 de março é impressionante. Pista de pouso, base naval, defesas aéreas, depósitos de minas, bunkers de mísseis. O CENTCOM afirmou que mirou em ativos usados para interromper o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz. Estes são exatamente os alvos que você precisaria neutralizar antes de um assalto anfíbio ou aéreo. E o que aconteceu após o bombardeio? Nada, mas também tudo. O Irã continuou carregando petroleiros ao redor da ilha. Imagens de satélite mostram que 3 petroleiros ainda estavam lá dias após o ataque. As instalações de petróleo estão operando sem danos. O Irã declarou: nenhum pessoal ou civil foi ferido. Todos os setores estão operando normalmente. Mas as defesas militares da ilha agora desapareceram. O aeroporto está inutilizável. A base naval está destruída. O sistema de defesa aérea foi derrubado. A ilha está militarmente indefesa, mas economicamente ainda está funcionando. Este é o cenário de poderíamos tomá-la quando quisermos, mas ainda não o fizemos. O uso da palavra cortesia por Trump faz muito mais sentido neste contexto. A ilha foi deixada em um estado em que pode ser tomada. A questão é quando. Em 18 de março, uma exclusiva da Reuters baseada em 6 fontes, 4 das quais eram autoridades dos Estados Unidos, mudou a equação. A administração Trump está considerando enviar milhares de tropas adicionais para a região, e uma operação terrestre na ilha de Karg está explicitamente entre as opções. Um oficial disse à Reuters que a operação é muito arriscada. O Irã ainda pode alcançar a ilha com mísseis e drones, e a ilha está a apenas 25 quilômetros do continente. Mas os especialistas militares acreditam que tomar o controle da ilha seria muito mais estratégico do que destruí-la. Se você a destruir, a fonte de receita do Irã é eliminada permanentemente e os mercados de petróleo colapsam. Se você a controlar, você tem a alavanca. Você pode usá-la para forçar o regime a negociar. A ilha de Karg está prestes a ser o ponto de virada desta guerra. Militarmente, a ilha já está ao alcance. Suas defesas foram destruídas, a unidade expedicionária dos fuzileiros está a caminho, a 82ª Divisão Aerotransportada está de prontidão, e a Reuters confirmou a opção de operação terrestre com 6 fontes. Mas tomá-la é fácil, mantê-la é difícil. A ilha está a 25 quilômetros do continente e dentro do alcance dos mísseis do Irã. Economicamente, é uma faca de 2 gumes. Controlar a ilha cortaria a fonte de receita do Irã, mas poderia causar um colapso nos mercados de petróleo. Destruir a ilha causaria danos permanentes, mas tornaria a recuperação impossível. Controlá-la permite usá-la como uma ferramenta de alavancagem, mas o Irã poderia queimar suas próprias instalações. Estrategicamente, Karg é a peça-chave da equação do Estreito de Hormuz. Quem controla a ilha controla a receita de petróleo do Irã, e a receita de petróleo é o combustível para a capacidade de guerra do Irã, produção de armas, financiamento do IRGC, apoio a milícias proxy e a sobrevivência do regime. Feche a torneira e a máquina para. Trump disse em 1988, se um único tiro for disparado, farei Karg pagar. 38 anos depois, ele acertou as contas militares. 90 alvos foram atingidos. Durante 40 anos, o Irã foi um jogador no Golfo que ninguém ousou tocar. O Catar estava mediando, Omã estava preparando a mesa de negociações e a Arábia Saudita havia estendido um ramo de oliveira em 2023. Agora essa mão é um punho, porque o Irã mordeu essa mão na noite de 18 de março. Atacou 9 países, deixou 20 bilhões de dólares em danos em Ras Laffan, no Catar, mísseis explodiram sobre os céus de Riad e um drone atingiu Iambu, a única rota de exportação de petróleo da Arábia Saudita fora do Estreito de Hormuz. O que obteve em troca? Em 24 horas, o Catar e a Arábia Saudita expulsaram diplomatas iranianos. Os Emirados Árabes Unidos fecharam instituições iranianas. MBS, com total apoio de Trump, autorizou uma retaliação militar. O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Príncipe Faisal, fez uma declaração histórica perante 12 países. Reservamos-nos o direito de intervenção militar. Quantos dias eles têm? Não os notificarei por telegrama. As pontes árabes do Irã foram destruídas da noite para o dia. Em seu lugar, agora estão preparativos para unir forças com os Estados Unidos e uma coalizão do Golfo cercando o Irã por todos os lados. Neste momento, os exércitos estão no nível mais alto de alerta.
Há sérias preparações em andamento no Catar e na Arábia Saudita, diálogo através de canais diplomáticos, mediação via Catar, negociações via Omã, comércio via os Emirados Árabes Unidos. Na noite de 18 de março, queimou com suas próprias mãos a acumulação de 40 anos dessa estratégia. Atacar a instalação de GNL do Catar, ameaçar a infraestrutura de gás dos Emirados Árabes Unidos, lançar mísseis em Riad. Estas são as ações de um inimigo. O resultado? Todos os potenciais mediadores tornaram-se inimigos. Todos os canais de diálogo foram fechados, e todo o Golfo mudou para o campo dos Estados Unidos. Há apenas alguns meses, o Catar estava sediando negociações dos Estados Unidos com o Talibã, conversas de cessar-fogo entre o Hamas e Israel, e negociações nucleares entre o Irã e o Ocidente. Agora, todo esse canal de mediação foi fechado. O Paquistão enviou 15 mil tropas para a Arábia Saudita. O vizinho oriental do Irã agora está do lado de Riad. A Turquia participou da reunião de consulta em Riad. Egito, Jordânia e Síria estão na mesma mesa. A Rússia se autodenomina um amigo leal, mas não oferece apoio concreto, nenhuma transferência de defesa aérea, nenhuma ajuda militar e nenhuma tentativa de veto na ONU. A China permanece em silêncio. Pequim é o maior comprador de petróleo iraniano, mas não quer arriscar seu enorme volume de comércio com os países do Golfo. O isolamento internacional do Irã é ainda mais profundo do que sua derrota militar. O cerco está se fechando ao seu redor, e é o próprio Irã que está fechando. E por quanto tempo um país de 88 milhões de pessoas, esmagado por sanções, com sua infraestrutura bombardeada e seu líder assassinado, pode sustentar esta guerra contra um bloco do Golfo de 2 trilhões de dólares? Uma frase na análise da Casa de Saud resume a situação. O exército que a Arábia Saudita construiu para uma guerra que não queria é a força militar árabe mais capaz reunida desde que o Egito cruzou o Suez em 1973. Na noite de 18 de março, o Irã reduziu 40 anos de capital diplomático a cinzas em uma única noite. Os diplomatas do Catar foram expulsos, o exército da Arábia Saudita está em alerta máximo e as instituições do Irã nos Emirados Árabes Unidos estão fechadas. E as palavras do príncipe Faisal ecoam: não temos medo. A operação insana do Irã causou 20 bilhões de dólares em danos da noite para o dia. Mas, em troca, perdeu 40 anos de pontes árabes, fechou as portas diplomáticas de 6 países, voltou um arsenal saudita de 600 bilhões de dólares contra si mesmo e, mais importante, construiu com suas próprias mãos a coalizão liderada pelos Estados Unidos que a OTAN rejeitou, mas que o Golfo aceitou. Teherã acreditava que sua estratégia de homem louco forçaria o mundo a um cessar-fogo. O oposto aconteceu. Em vez de recuar por medo, o Golfo alinhou-se ao lado dos Estados Unidos. O custo do desespero é sempre muito além do que é calculado. O próximo movimento da Arábia Saudita, seja um ataque retaliatório, uma operação coordenada com os Estados Unidos ou estrangulamento geoeconômico, determinará não apenas o curso da guerra com o Irã, mas também a configuração do equilíbrio de poder no Oriente Médio por uma geração. O exército mais caro do Golfo, a economia mais rica e o maior arsenal estão agora focados em um único alvo, e as palavras finais do príncipe Faisal servem como um lembrete para todas as partes. Quantos dias eles têm? Não vou divulgar isso. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.